estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Quarta-feira a gente chega aqui no meio da semana com muito... Não, quinta Hoje já. é Pré-sexta, gente. Olha, eu vivendo no passado essa semana, né? É verdade. Muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Quinta-feira, então, pré-sexta, e chegamos. Roberto. Exatamente. Gente, seja muito bem-vindo, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, já está na sua tela, tvccorreidamanhã@gmail.com. É o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp. Meio mais fácil de entrar em contato com a gente, o DDD 24, o telefone é 99839-8384. Participa com a gente. E hoje, Petrópolis amanheceu mais uma vez tudo branquinho. Tinham muitas nuvens, mas o céu estava branquinho, branquinho, branquinho. A gente não sabe se fica sol, se... Mas tá quente. Tá quente. Ventão, começou a ventar bastante, vamos ver se esse tempo vai mudar. A gente traz mais notícias sobre a previsão do tempo lá no nosso final do nosso jornal. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 5 de outubro. Senado aprova pensão para filhos e dependentes de vítimas de feminicídio. Governador Cláudio Castro se reúne com o ministro da Fazenda para pedir renegociação da dívida do RJ com a União. Estande do Grupo Correio da Manhã é sucesso no Rio Innovation Week. Petropolitano cria jogo online com cenários de Petrópolis. Petrópolis permanece com saldo positivo de empregos em agosto. Primeira mulher na mesa diretora da Câmara, Gilda Beatriz, pede renúncia ao cargo de secretária em Petrópolis. E mais, startup de inteligência artificial de Petropolitano é premiada e vai concorrer em circuito internacional de tecnologia. Agora no Correio Serrano na TV. Começamos a nossa edição, claro, dando aquela olhadinha no nosso Correio Petropolitano de quinta-feira, mas hoje a gente tem matéria especial, a gente não vai se estender muito, hein, ó. Exatamente. Lá na linha vermelha da nossa primeira página, senador Portinho do PL declara guerra à ida de Dino ao STF, que considera ser meramente política. Está lá na nossa página 3, na coluna Magna Vita. Na página 3 ainda, coluna Magna Vita, e na 10, violência de gênero no Legislativo, falando ali da Gilda Beatriz, a gente vai falar mais sobre isso, tem notinha lá na página 3, na coluna Magna Vita, e reportagem especial na página 10, mas a gente vai trazer mais já sobre isso, né? Temos outras notícias aqui na primeira página. Teresópolis divulga os novos conselheiros. A Prefeitura de Teresópolis divulgou ontem a lista com os nomes dos 10 conselheiros tutelares titulares eleitos e os 10 novos suplentes. Pois é, Cláudio Castro anuncia ali investimentos no Médio Paraíba, é o destaque em foto aí. Logo embaixo, também na página 10, Friburgo é destaque no Rio Innovation Week. A gente vai falar bastante do Rio Innovation Week já já. E ali, olha, Brasil luta por medalha inédita na ginástica em Paris 2024. Os vídeos que estão lá no Time Olímpico Brasil são fantásticos no Instagram. Você confere lá, mas a seleção, a luta das nossas meninas lá para chegar a Paris foi emocionante, muito bacana. Você confere na nossa página 7, né? Nobel de Química para nanotecnologia e TJ Desportiva condena ali Esporte Clube Correias. Notícia também da página 7. Você verifica tudo isso, claro, no nosso site
correiopetropolitano.com.br ou indo até as bancas, gente. Pois é, e temos muito ainda no nosso segundo caderno, tem as nossas páginas de política nacional, internacional, temos ali nossa página 2, nossa página de opinião, com 2 editoriais, o legado de Francisco no catolicismo e também discriminação de gênero na Câmara, falando da renúncia da Gilda Beatriz na Câmara de Petrópolis, assunto que também está estampado lá na nossa página 3, no Pinga Fogo, lá na coluna Magna Vita, tem uma notinha que fala: violência de gênero, é grave a denúncia da vereadora petropolitana Gilda Beatriz sobre a perseguição e discriminação de gênero que sofreu na Câmara Municipal. E também é o nosso destaque da página 10. Gilda Beatriz renuncia vaga na mesa diretora. A gente vai direto lá para a página 10. André, se você puder colocar aqui. A página 10 do Correio Petropolitano. Vereadora diz que foi vítima de violência de gênero na Câmara. Tá aí. A vereadora Gilda Beatriz, do PSD, protocolou na última terça-feira um pedido de renúncia ao cargo de primeira secretária da Câmara Municipal de Petrópolis. Exatamente, gente. Na sessão dessa última quarta-feira, 4 de outubro, ontem, a parlamentar leu uma carta na sessão plenária em que reclama do tratamento recebido, citando ali nominalmente o presidente da casa, Júnior Coruja, também do PSD, viu? Diz também que se sentiu vítima de violência de gênero. A gente vai conferir a reportagem agora. Tá no ponto? A vereadora Gilda Beatriz decidiu deixar o cargo de primeira secretária da Câmara Municipal. Gilda apontou diversos problemas que a levaram à decisão. Como primeira secretária, por exemplo, teria direito a uma nomeação, na qual escolheu a presidente da sua sigla, a advogada Rosângela Stumpf, mas foi impedida pelo presidente da Casa Legislativa, o vereador Júnior Coruja. Além disso, foi retirada da Comissão de Educação sem ser informada, tendo ciência apenas com a publicação do Diário Oficial da Casa Legislativa. A vereadora Gilda Beatriz expôs a crise na bancada do PSD ao citar nominalmente o presidente da casa, o vereador Júnior Coruja. Gilda também disse que se sentiu vítima de uma violência de gênero. Eu me senti, muito mal nisso, por eu sentir que é violência de gênero. E isso é muito ruim, para as mulheres, porque nós somos poucas e por sermos poucas, a gente passa por isso. A vereadora ainda afirmou que foram poucas as reuniões da mesa diretora e não era informada sobre as decisões. O convênio da casa com Serratec, por exemplo, não foi informado à vereadora, que só soube após notícias em meios de comunicação. Não tem como você ficar dentro de uma mesa que a gente não sabe o que está acontecendo, como esse exemplo que eu dei. Então são várias coisas que foram acontecendo que não foram levadas a mim e realmente não tinha como eu tomar outra decisão. A decisão tinha que ser essa, realmente pedir a renúncia. Uma nova eleição deve ocorrer para escolher o substituto de Gilda no cargo. O Correio Petropolitano também apurou que já há um movimento na Câmara para eleger o vereador Mauro Peralta, do PRTB, como primeiro secretário. Gilda foi a primeira mulher a participar da mesa diretora. Eu tinha que colocar o porquê da minha renúncia, Uma primeira mulher na mesa de Petrópolis na história e uma primeira mulher que pede a renúncia. Então isso é muito sério, muito grave. Nós somos correligionários do mesmo partido, ele não respeitou também isso. Então eu vou dizer para você que realmente vamos ver, vamos levar isso ao partido, vamos ver o que vai ser feito. Pois é um absurdo, Mesmo sendo ou não do mesmo partido, não importa. Existe o cargo ali, o presidente da Câmara, ele não é unanimidade, sumo sacerdote, que ele vai decidir tudo. Gente, não é por aí, E infelizmente vocês viram que o vereador não quis se pronunciar, porque a presidência da Câmara foi procurada, mas não respondeu até o fechamento do Correio Petropolitano, não respondeu até o fechamento da nossa reportagem. E até agora não respondeu, e o que se fala ali nos corredores da Câmara é que ele não vai se pronunciar por enquanto, que é um erro, porque só fica a versão da vereadora Gilda Beatriz, o que se conclui que
todas as denúncias feitas por ela são verdadeiras. Gente, ali do lado, ali na nossa página 10, nas Petropolitanas, tem o imbróglio do lixo, né? Justiça pressiona a prefeitura para resolver contratos de lixo. Pois é, olha só que abre aspas para o juiz Jorge Luiz Martins. Lamento. Encontros, desencontros. Haverá reencontros nas próximas horas? Esperança. Fecha aspas aí para a fala do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, sobre o imbróglio do lixo em Petrópolis. Já faz mais de um mês que a Prefeitura, a AMI3 e Limp Serra se reúnem para tentar desatar ali os nós que se tornaram as ações contra a Condep, que tentam barrar ali, né, o contrato emergencial do lixo e as licitações fracionadas. Pois é, e com isso a população segue aí com algumas ruas e bairros imundos, nem sujos. Pois né? é. Imundos. Vamos ver agora o próximo capítulo dessa novela. E agora a gente vai ali para baixo, Correio Serrano, novo centro. A Prefeitura de Petrópolis anunciou na abertura da campanha de conscientização e combate ao câncer de mama, o Outubro Rosa, a criação do Centro de Referência em Oncologia para o Hospital Cides Carneiro. O prefeito Rubens Montempo disse que o novo centro de referência pode proporcionar aos pacientes oncológicos um cuidado mais integrado. O prefeito acrescentou que a Prefeitura de Petrópolis se compromete em fortalecer o sistema de saúde no município. Essa é uma iniciativa muito importante, porque a gente tem o CTO aqui, tem a PPO que luta aí, né, no combate ao câncer de mama, principalmente agora no Outubro Rosa. Então, esse anúncio é muito importante. É importante, exatamente. Porque é o único, o Hospital Cides Carneiro é o único hospital público daqui de Petrópolis, então ter um serviço desse de referência é muito importante. Referência mesmo. E olha só, gente, agora a gente fala sobre o Rio Innovation Week, né? Tem aqui, olha, projeto sustentável de Nova Friburgo é destaque no Rio Innovation Week. Mas é claro que falando desse projeto, aqui tem uma matéria completa, né? A startup Reciclotron atrai a atenção do público interessado em apoiar a expansão. Está aqui na nossa página 10 uma matéria completa sobre esse tema de Nova Friburgo. Mas é claro, a gente tem reportagem, óbvio, sobre essa terceira edição aí do Rio Innovation Week 2023, né? Um dos maiores eventos de tecnologia da América Latina que chegou ao Rio de Janeiro nessa última terça-feira, no Pier Mauá, no centro do Rio. E o Grupo Correio da Manhã esteve mais uma vez no evento, consolidando ainda mais sua reputação como um veículo comprometido com a divulgação de notícias de qualidade e inovação. Vamos conferir. Até a próxima sexta-feira, o Rio Innovation Week reunirá líderes da indústria, startups, acadêmicos e entusiastas da inovação em uma série de painéis, workshops e exposições. Pelos mais de 50 mil metros quadrados de evento, estão espalhadas mais de 1.800 palestras na programação e mais de 200 expositores dos mais variados empreendimentos tecnológicos. Nessa terça-feira, milhares de pessoas se reuniram no Pier Mauá, no centro do Rio de Janeiro, para a abertura do evento. A programação desse ano tem como um dos principais objetivos debater de forma ética o uso da inteligência artificial e também o rumo que ela está tomando. Como forma de tornar o acesso à tecnologia cada vez mais democrático, o Rio Innovation Week disponibilizou de forma gratuita 60% dos ingressos para o evento. A gente não se fecha, a tecnologia não é um clube. A tecnologia é uma verdade, uma necessidade dentro do coração de todos nós, dentro do coração da Rio Innovation. O Rio de Janeiro possui o maior evento do mundo de tecnologia e inovação. Muito obrigado a cada um de vocês. Grande abraço. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participou da abertura do maior evento de tecnologia e inovação da América Latina. Segundo Castro, o Rio Innovation Week é uma forma de consolidar o estado do Rio de Janeiro como um polo de referência em inovação e empreendedorismo tecnológico. Que a gente incentive aquele que empreende aqui.
ainda mais aquele que tem coragem de fazer uma feira gigante como essa. Diversas secretarias nossas estaduais estão aqui presentes na feira, a SEDAI patrocinando, mostra o quanto a gente acredita desse trabalho de ciência e tecnologia e quanto a gente acredita nessas grandes feiras. Eu acho que o futuro se volta para o Rio de Janeiro hoje, para que a gente possa mostrar para o Brasil, para o mundo inteiro, essa nossa potencialidade, e continuar investindo é fundamental, até porque está muito claro que as grandes nações, os grandes países que evoluíram muito, investiram muito em ciência e tecnologia, e o Rio de Janeiro e o Brasil não podem ser diferentes. O secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, também esteve presente na abertura do evento e enfatizou a importância de cada vez mais capacitar novos profissionais. Esse ambiente de inovação provoca o interesse das pessoas, principalmente dos jovens, por inovação, por tecnologia, que são carreiras do futuro, que têm sustentabilidade e uma alta remuneração. Então são empregos de qualidade e que pode envolver muito a nossa juventude, que precisa tanto de desenvolver o seu talento nesse momento. O evento foi repleto de discursos empolgantes e apresentações que deixaram claro o compromisso do Rio de Janeiro em se tornar um polo de inovação global. Ainda estiveram presentes no evento o presidente da FEComércio Rio de Janeiro, Antônio Queiroz, a embaixadora do Rio Innovation Week, Camila Farani, o deputado federal Marcelo Queiroz e o vereador Rafael Aloísio Freitas. Nós temos que aproveitar esses momentos para que nós possamos atrair a população que não tem acesso à educação, que não tem acesso às ferramentas de trabalho, para que aqui venham conhecer as possibilidades e, com isso, disputarem o mercado de trabalho em igualdade de condições. Só assim nós teremos uma sociedade justa. Você tem desde a nova geração, que a gente chama aí, que são nascidos aí 17, 18 anos. Eu estava na minha palestra, eu tive um pitch de um menino de 17 anos, até as pessoas de 50, 60, 70, eu tenho 42, então são todos empreendedores. Eu acho que o empreendedorismo ele tem essa característica de unir as gerações, não só de você falar sobre negócio, mas de você ter atitude para gerar negócios. Mas o governador Cláudio Castro acertou desde o seu início do seu mandato, e a gente vê isso aqui lotado, o Rio de Janeiro pujante, discutindo academicamente. Eu acho que é uma coisa muito bonita para todos nós aqui do Rio. Daqui a gente pode preparar aí nossos jovens, as pessoas que fazem esse network no ramo da tecnologia e da inovação. Isso vai ser muito importante para o futuro da nossa cidade, o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas apresentações, e para a gente conseguir cada vez mais pensar no nosso Rio. Além de participar como expositor, o grupo de comunicação Correio da Manhã, conhecido pelo compromisso com a cobertura imparcial e informativa, não poderia ficar de fora desse importante evento. Nós estivemos juntos aqui na primeira edição, que nós também fizemos parte como mídia partner desse evento. E nesse período, há 1 ano e meio atrás, 2 anos praticamente, nós tínhamos basicamente a unidade da televisão em Petrópolis e tínhamos uma unidade, um escritório no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos com 3 parques gráficos, um em Volta Redonda, um em Petrópolis, um em Brasília. Nós temos 4 edições diferenciadas do Correio da Manhã, e tudo isso foi possível por quê? Pelas questões da inovação tecnológica que a gente embarcou. Assim como o Rio Innovation Week investe e acredita cada vez mais no poder e na importância da tecnologia, o Grupo Correio da Manhã tem investido cada vez mais na qualidade das informações que chegam até você. Tudo isso só é possível através de uma grande tecnologia. E é claro que a união de pessoas experientes, como eu, o nosso acionista Cláudio Magnavita, mas também com uma geração nova, que está junto com a gente. Por um lado, aprendendo as questões mais políticas, mais antigas, que precisam de maturidade, mas também nos ajudando, inclusive, a trazer as questões mais tecnológicas, até porque o pessoal mais novo tem muito mais afinidade com isso. Então, essa junção das pessoas com mais experiência com as pessoas novas faz com que o Correio da Manhã consiga evoluir com muita velocidade no mercado. Com uma agenda repleta de eventos dinâmicos e variados, o Rio Innovation Week reuniu expositores de todo o país. Um dos destaques no setor gastronômico foi o empreendimento petropolitano Arte em Conservas. É um fomento necessário para os pequenos agricultores e os pequenos processadores, que somos nós, todos que estão aqui, as agroindústrias do estado do Rio. A terceira edição do evento tecnológico chegou para marcar o setor no Brasil e em todo o mundo.
Durante os 4 dias de evento, mais de 125 mil pessoas devem passar pelo Rio Innovation Week. Os interessados em participar dos próximos dias devem acessar o site rioinnovationweek.com.br ou a plataforma Simpla. Fantástico o evento, né? Um evento de inovação mesmo, gente. Então, muito importante para o Estado. Gente, tem muito mais lá no nosso Correio Petropolitano, região do Vale, Rio de Janeiro, tem muita coisa, basta acessar o nosso site ou ir às bancas e adquirir um exemplar do Correio Petropolitano aqui em Petrópolis ou do Correio da Manhã em outras áreas. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Senado aprova pensão para filhos e dependentes vítimas de feminicídio. Pois é, você vai ver que, olha só, Petropolitano cria jogo online com cenários de Petrópolis. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia. Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta e o Senado aprovou na última terça-feira o projeto que concede pensão especial no valor de um salário mínimo a filhos e dependentes de baixa renda de vítimas de feminicídio. A matéria foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, aprovada pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. De autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto tem como intenção levar um mínimo de alívio para famílias destruídas por esse crime bárbaro. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, elogiou o projeto por olhar para crianças e órfãos. Poderão receber a pensão menores de 18 anos, filhos de mulheres vítimas de feminicídio nos casos em que a renda familiar mensal per capita for igual ou superior a 1/4 do salário mínimo. O valor da pensão será distribuído entre os filhos que tiverem direito a ela. O benefício pode ser concedido provisoriamente antes da conclusão do julgamento do crime, se houver indícios fundados de que houve o feminicídio. Se for decidido pelo juiz após o trânsito em julgado que não houve feminicídio, o pagamento será imediatamente suspenso, mas os beneficiários não serão obrigados a devolver o dinheiro já recebido, a não ser que haja comprovada má-fé. O eventual suspeito de autoria ou coautoria do crime não poderá receber ou administrar a pensão em nome dos filhos. O projeto também impede o acúmulo desta pensão com outros benefícios da Previdência Social. Pois é, gente, olha só, o governador Cláudio Castro se reuniu com o ministro da Fazenda para pedir renegociação da dívida do Rio de Janeiro com a União. Pelo acordo do regime de recuperação fiscal, o estado do Rio de Janeiro deve mais de 151 bilhões de reais ao governo federal. O governador Cláudio Castro se reuniu nesta semana com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para pedir a revisão do regime de recuperação fiscal. O estado do Rio de Janeiro teve as contas impactadas no segundo semestre de 2022 devido à alteração da alíquota do ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações por conta de leis federais. Além disso, o valor da dívida que será pago neste ano é de 4 bilhões e 700 milhões de reais, podendo ser até de 8 bilhões e 600 milhões de reais em 2024. É mais uma continuidade daquilo que a gente vai conversando sobre a questão do regime de recuperação fiscal, que os estados assinaram como regime depois, sobretudo, da Lei Complementar 194, onde a gente teve muita receita frustrada. A condição de pagamento desses estados foi alterada por uma situação totalmente fora do nosso controle, que foi uma lei federal aprovada, e não há a menor condição da gente pagar os valores corrigidos para o ano que vem. Em 2022, a perda de arrecadação do Rio de Janeiro ficou em aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões de reais em combustíveis, energia, elétrica e telecomunicações. A previsão da perda de arrecadação do Estado para este ano é de cerca de 10 bilhões de reais com a redução dos tributos. O regime de recuperação fiscal vai durar até 2031 e o Rio de Janeiro terá 30 anos para quitar suas dívidas com a União. No fim de maio, o governador Cláudio Castro, junto com os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema, que também são do regime de recuperação fiscal, se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e entregaram um ofício com reivindicações para a repactuação das metas do regime. Eu entendo as dificuldades que o ministro também está, mas o que vai acontecer no que vem, se a gente não avançar nisso, é a quebradeira de novo dos estados que já estão em situação difícil. Pois é. E olha só, nós recebemos o comunicado do Ministério da Justiça sobre a suspensão momentânea do envio da Força Nacional de Segurança ao Rio de Janeiro, em virtude de questionamentos do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Então, abre aí aspas para o governador, né? Quero ressaltar que nas últimas 2 semanas houve uma grande cooperação, como nunca antes vista, entre os dois entes, federal e estadual, para a articulação de uma ação conjunta no Complexo da Maré e em outras regiões. A premissa dessa ação sempre foi o respeito à lei e às determinações do Supremo Tribunal Federal. Pois é, a união com as forças federais é inaudível e está acontecendo, ainda que não tenhamos o suporte da Força Nacional às polícias estaduais neste momento.
A parceria segue firme na área de inteligência e no melhor controle das nossas fronteiras, disse aí então o governador, né? É importante lembrar que o caso em questão é fruto de meticulosa investigação que durou cerca de 2 anos, onde identificamos a atividade criminosa de mais de 1.000 bandidos no Complexo da Maré. E isso somente foi possível graças ao maior investimento feito em nossas polícias em toda a nossa história, né? Pois é. Continua a fala do governador, reitero, cumprindo rigorosamente os melhores protocolos e práticas em investigações. A sociedade e as instituições precisam compreender que o enfrentamento às organizações criminosas somente será possível com a força e a união dos estados e do governo federal. Quando isso não acontece, quem perde é o povo do Rio e do país. E, infelizmente, quem ganha são essas organizações. Pois é, vamos seguir firme no combate, seja onde for, contra esses criminosos que aprisionam famílias e crianças e levam o terror, a opressão a esses territórios. Reitero o que tenho dito, não há lugar onde o Estado não entra. Diz aí, então, a nota do governo do Estado, do governador, né, sobre o assunto lá da Maré, a qual foi identificado aquele complexo de treinamento de soldados do tráfico, da bandidagem ali dentro da comunidade, gente. Pois é, agora a gente troca de assunto porque o petropolitano Jadir Vale criou o jogo Combate de Rua com cenários inusitados da cidade de Petrópolis. O game designer está finalizando o desenvolvimento do jogo, que deve ser disponibilizado até o final do ano que vem. O Combate de Rua é um sonho de infância do game designer Jadir Vale, que agora está se tornando realidade. Em formato 2D e inspirado em jogos dos anos 90 como Street Fighter e Mortal Kombat, o jogo é um projeto que foi sendo amadurecido ao longo da vida do petropolitano. A ideia de fazer a história se passar em cenários de Petrópolis foi inspirada nos mangás e super-heróis que levam histórias fantásticas para os cenários cotidianos. Naquela época de criança, eu criei um joguinho de carta que posteriormente, né, conforme foi amadurecendo e evoluindo, ele se tornou o jogo de luta que a gente está vendo hoje, né? E o nome Combate de Rua era justamente uma forma de homenagear essas duas inspirações que marcaram a minha infância, né? O Street Combat, né? Então acabou saindo Combate de Rua, né? E é um nome que eu acho que ficou muito legal de usar. O jogo está sendo desenvolvido desde o ano de 2020. Até 2021 foi desenvolvida a chamada fase de testes como um protótipo para entender como o jogo funcionaria. Desde então, o jogo tomou forma e se tornou a versão atual. O objetivo do game designer é conseguir disponibilizar o jogo completo até o final de 2024. Inicialmente, o jogo será apenas para computadores, disponibilizado na plataforma Steam. O Combate de Rua terá o modo arcade e o modo história, com lutas com personagens diferentes e mostrando a história verdadeira do jogo, podendo ser jogado com uma ou várias pessoas no modo multiplayer. O que eu queria fazer era justamente isso também, pegar uma história fantástica e trazer Petrópolis como pano de fundo, né? Algumas pessoas acham estranho, não gostam, mas eu acho que é uma forma até de divulgar a cidade para além dessa mídia de só as pessoas só conhecerem Petrópolis quando acontece uma tragédia. Até o momento, os cenários petropolitanos que já foram desenvolvidos são a Quadra do Alto da Serra, ruas da região do Morém, a Praça Visconde de Mauá, o Palácio Rio Negro e o Obelisco. Outros cenários já estão em desenvolvimento, mostrando diferentes regiões da cidade, não só os pontos turísticos. Tem outros cenários que eu estou finalizando, como o Terminal Correias, ponto final do bairro Castrioto. Então vocês vão ver diversos lugares de Petrópolis e não só pontos turísticos. Então fiquem aguardando aí que tem bastante coisa inusitada aí, que às vezes as pessoas falam, só tem ponto turístico, é sempre aquela coisa, Museu Imperial, Palácio Cristal. Não, aqui a gente vai ter Quadro Alta Serra, Terminal Correias. Fica à vontade para conhecer que vai ter tudo que um petropolitano de verdade vê. Hoje, todos os custos do jogo estão sendo bancados pelo game designer. Por não ser um projeto barato, ele está em busca de patrocinadores que se interessem pelo jogo. Jadir também busca incentivos através da Lei Paulo Gustavo, que destina recursos para o setor cultural. Bacana. Gente, olha só, tem uma notinha da Concera aqui, rapidinho para vocês.
antes do pessoal descer aí para pegar a serra, né, ficar ligado no que está acontecendo na Serra de Petrópolis. A Conselho informa que a Serra de Petrópolis apresenta trechos com neblina e visibilidade parcial na manhã dessa quinta-feira e solicita aos motoristas que reduzam a velocidade para evitar acidente. Lembrando aqui que não é nenhum acidente, nada grave, mas neblina, mas é porque tem muita gente que trafega na nossa serra e não conhece o russo que dá aqui, né? E aí a gente sabe que pode ser aí casos de acidentes. Então, reduz a velocidade, vai com calma, né? A BR-040 apresenta lentidão naquele trecho clássico, né? 2 km na altura de Duque de Caxias, ao acesso à Avenida Brasil, quilômetro 125, pista sentido Rio de Janeiro, devido ao intenso fluxo de veículos. Quero lembrar também que a partir de sábado, a Avenida Brasil começa a ter o trecho exclusivo novamente, a via exclusiva novamente para ônibus. E aí, na segunda-feira, gente, já te adiantando aqui, esse trecho aqui vai ser pior, o engarrafamento, tá? Vai. Então, lembrem-se disso. Na sexta, eu reforço essa informação, tá? Pois é. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que Petrópolis encerra o mês de agosto com saldo positivo de vagas de emprego. E você vai ver também, olha só, startup de inteligência artificial de um petropolitano é premiada e concorrerá em circuito internacional de tecnologia. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos.
E olha só, Petrópolis encerrou o mês de agosto com saldo positivo de vagas de emprego. No período, foram geradas 300 novas oportunidades desde o início do ano. A cidade já criou 1.518 postos de trabalho. Dados divulgados pelo novo CAGED do governo federal apontam que Petrópolis permanece com saldo positivo de empregos criados em agosto. No 8º mês do ano, o município teve 2.780 demissões e 2.480 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 300 novas oportunidades. Apesar disso, nas ruas da cidade, a opinião ficou dividida se está fácil ou não conseguir o emprego desejado no município. O mercado de trabalho tem que ter mais oportunidades, sabe? Porque eles pedem muita experiência e algum de público não tem experiência, sabe? Agora eu acho que tá fácil. Depois da enchente, eu acho que piorou muito, fechou muitas lojas, mas agora tem bastante lojas abertas. O setor de serviços liderou o ranking de geração de vagas na região. Foram 126 novas vagas criadas em agosto, seguido pela construção, que foi responsável por 119 novas oportunidades. Em terceiro lugar, aparece o comércio, com 111 novas vagas. A agropecuária gerou 8 vagas a mais na região. A indústria foi o único setor que fechou o mês com saldo negativo. Foram 64 vagas a menos. E assim, ainda mais para os adolescentes, para as pessoas no primeiro emprego, né? Tá assim bem difícil mesmo. Ainda segundo o CAGED, desde o início do ano, a cidade já criou 1.518 postos de trabalho. Em agosto, o setor de serviços teve o maior número de desligamentos de trabalhadores. Foram 1.198 demissões e, em contrapartida, houve 1.324 admissões. Em segundo lugar, o comércio aparece com 629 desligamentos e 740 contratações. A indústria teve 446 desligamentos e 382 admissões. A construção foi responsável por 200 demissões e 319 admissões. Já a agropecuária teve 15 contratações e 7 demissões. Ainda de acordo com o CAGED, o Brasil registrou a criação de 220 mil novos empregos no mês de agosto. Já no mês de setembro, o estado do Rio de Janeiro registrou a criação de mais de 5.900 novas empresas, um aumento de 11% se comparado com o mesmo período do ano passado. Em Petrópolis, eu acho que é difícil. Muito desemprego, tá meio difícil. E olha só, já que a gente está falando sobre isso aí, o balcão de empregos online de Petrópolis tem mais 92 vagas para essa semana. Pois é, são diferentes oportunidades nos mais diversos setores. Confiram. Entre as 92 vagas existem oportunidades para açougueiro, analista de RH, assistente administrativo, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, garçom, motorista de caminhão e muitas outras. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br, até esta sexta-feira, dia 6 de outubro. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Gente, como a lei do caos impera, né? A gente fala que tá tudo certo na Serra, chegou outra nota da Conser agora, olha só. Atenção, meia pista no quilômetro 93 da descida da Serra de Petrópolis, sentido Rio de Janeiro, devido a tombamento de veículo de carga. Segundo informações preliminares, equipes acionadas, mais informações em breve, redobre a atenção. Ou seja, tá com neblina, foi o que eu acabei de falar. Muitos motoristas não conhecem a nossa serra, descem desavisados achando que está tudo certo, porque com aquela neblina fica tudo escorregadio, vira um sabão a Serra de Petrópolis aqui, a BR-040. E agora já chegou uma nota, tombamento de carga no quilômetro 93, que também é típico, é onde tem aquele curvão ali que te puxa para fora da pista, né, para dentro ali no caso. Então, fiquem de olho, desçam com cautela, quem vai pegar a estrada agora, tira o pé, tá? A gente troca de assunto porque a PixForce é uma startup brasileira que desenvolve inteligência artificial capaz de interpretar imagens e vídeos para a tomada de decisões nas indústrias. A empresa foi a grande vencedora de um circuito nacional que reconhece startups inovadoras e agora se prepara para participar do circuito internacional que acontece ainda este ano em Portugal. E a observação é que essa empresa é petropolitana.
Criada pelo petropolitano Daniel Moura e o empresário Renato Gomes há 6 anos, a startup PixForce desenvolve soluções utilizando tecnologias de visão computacional, inteligência artificial e machine learning. Recentemente, a startup venceu o circuito nacional da KPMG, Private Enterprise Tech Innovator in Brasil, um programa que busca reconhecer as startups mais inovadoras do mundo. A gente, desde a nossa fundação, a gente sempre teve esse sonho de ser uma empresa global. Tudo que a gente faz, a inteligência artificial aplicada à indústria, ela não se aplica só à indústria brasileira. Pode ser aplicada à indústria americana, na Alemanha. Então, a gente sempre teve essa visão de desenvolver as soluções aqui, com os clientes que a gente conhece, mas levar isso para o mundo. E a gente está chegando nesse momento em internacionalizar a PixForce. A PixForce tem como destaque produtos pautados nos princípios ESG. O PixGrid é uma plataforma de inteligência artificial destinada a garantir o crescimento da eletrificação do planeta. Com ela, diversas imagens são usadas para identificar desde riscos de queimadas sob linhas de transmissão até anomalias térmicas e falhas nas subestações, que podem causar apagões. Já o PixSafety é um software que transforma qualquer câmera em incansáveis inspetores, que alertam quando riscos de acidentes de trabalho são identificados. A gente está muito satisfeito em ver que tudo que a gente desenvolve tem grande demanda, né? Não adianta você ter uma grande ideia, desenvolver algo e ninguém querer comprar, né? Então a gente está chegando a um ponto em que os grandes clientes, as grandes empresas estão interessadas, estão nos contratando, então isso dá muita satisfação em ver. A gente hoje tem 120 pessoas, né? Pessoas que se dedicam todo dia, né, desenvolvendo as soluções da PixForce. Então, ver que todo esse trabalho desse time, esse Dream Team, está sendo recompensado e a gente está chegando onde a gente queria. A PixForce possui atualmente 4 sedes espalhadas pelo mundo. 2 delas estão aqui no Brasil, nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. As outras 2 na Finlândia e nos Estados Unidos. A empresa agora vai participar do circuito internacional, que esse ano acontece em Portugal. A PixForce representará o Brasil na última etapa da competição internacional do prêmio, que será realizado durante o Web Summit Lisboa, em novembro desse ano, quando representantes de 23 países terão a oportunidade de apresentar seus planos de crescimento para um painel internacional de jurados. O Brasil ele pode se posicionar como um grande player mundial. Nós temos pessoas incríveis no Brasil, grandes centros de excelência. A PixForce mostra isso, né? Nossa equipe é toda brasileira e a gente desenvolve soluções de ponta, né? Que competem com qualquer solução que está aí no mundo. E a audiência pública que apresentou o resultado fiscal de Petrópolis também contou com cobranças dos vereadores. As emendas impositivas na lei orçamentária anual ainda não foram cumpridas. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. Na sessão que aconteceu no dia 28 de setembro, o município apresentou que Petrópolis teve cerca de 135 milhões de reais de superávit, ou seja, as receitas superaram as despesas. Assim, as emendas impositivas estão atrasadas e, por isso, os vereadores estão cobrando ao prefeito o pagamento destas emendas, já que houve superávit. Não tem problema nenhum de pagar nossas emendas impositivas, visto que nós temos superávit de dinheiro, está sendo televisionado, a gente já tem como cobrar do prefeito as emendas impositivas, que nós já vamos fazer de outro orçamento. Fora da audiência, os vereadores também estão cobrando. Eduardo do Blog e Otávio Sampaio informaram ao Correio Petropolitano nesta semana que entendem que o prefeito Rubens Bontempo pode responder por improbidade, caso não faça a execução das emendas até o dia 31 de dezembro. A gente está na luta para que o prefeito Rubens Bontempo libere esses recursos, porque esses recursos não são da prefeitura. Esses recursos são destinados pelos vereadores, pelos mandatos, para as comunidades ou para as entidades. A nossa luta é porque desde janeiro esses recursos já poderiam estar sendo liberados. Existe aí também toda uma questão para a execução desses recursos e, infelizmente, o prefeito Rubens Bontempo, até o momento, não liberou as emendas impositivas dos vereadores ou de grande parte, da maior parte dos vereadores. Para o orçamento deste ano, os vereadores apresentaram 172 emendas impositivas, em um total de mais de 17 milhões de reais.
são quando os parlamentares carimbam aonde a prefeitura deve aplicar verbas e os gabinetes não podem ultrapassar 1,2% da receita líquida corrente prevista. As regras são previstas na Constituição Federal e também na Lei Orgânica do município. A não liberação desses recursos pode ser entendida, e esse é o meu entendimento, o entendimento do meu jurídico, como crime de responsabilidade e improbidade, abrindo aí espaço até para um pedido futuro, se for o caso, de cassação do atual prefeito de Petrópolis. Olha só, viu? Como é sério. Mais uma vez, com o aumento das temperaturas, os moradores do Brejal voltam a enfrentar problemas com a infestação descontrolada de moscas na região. A questão é enfrentada há anos pelos moradores, assim que o clima começa a esquentar nessa época do ano, né? Confiram. Há décadas, os moradores do Brejal sofrem com a infestação de moscas na região. A situação piora a partir do momento em que as temperaturas começam a aumentar na primavera e no verão. Mais especificamente na região conhecida como Juriti, a situação sai do controle dos moradores, onde há uma granja aviária, chamada Granja Raposo, que fica na estrada Arnaldo Dickerhoff. Os relatos dos moradores mais antigos da região é que essa infestação se dá pela falta de remédio na ração das galinhas desta granja, que tem produção de ovos na localidade. A gente não quer que tire a granja. Qual é a solução? Existe um remédio que eles colocam na ração que eles dão para as galinhas, que inibe a proliferação de mosca na fezes da galinha, né? Porque essa mosca ela nasce das fezes da galinha. Os moradores do Brejal consideram a situação um caso de saúde pública, já que afetam não só as residências, como também os estabelecimentos da região. Após denúncias dos moradores e uma solicitação do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Instituto Nacional do Meio Ambiente realizou uma vistoria na granja no dia 28 de junho deste ano, onde foram constatadas irregularidades. No documento, o INEA cita que a vistoria foi realizada junto do responsável pela granja, composta por 4 aviários de aves vermelhas e brancas, criada para a produção de ovos. De acordo com o INEA, a empresa está operando sem o devido licenciamento, não sendo apresentada a licença de operação durante a vistoria, já que a mesma ainda está em processo de requerimento. O Instituto constatou animais mortos, além de uma fossa com pequenas aberturas para descarte dos animais. O INEA apontou também a falta de espaço adequado para as necessidades básicas dos funcionários. Eu tenho um mercadinho aqui, dentro do meu mercado tem padaria e tem lanchonete. Cara, é muito desagradável. As pessoas vêm lanchar aqui, sabe, aquelas moscas assim. O pessoal que é daqui já se incomoda, mas entende. Ou já está acostumado, ou não sei, sabe. Mas o pessoal que é de fora, o turismo aqui, nossa, a gente fica, sabe, com vergonha. Em junho deste ano, o Instituto do Meio Ambiente notificou a granja para que as adequações necessárias fossem feitas em um período de até 60 dias, mas este prazo já se esgotou. O inquérito civil, que já está em andamento no Ministério Público do Rio de Janeiro desde novembro do ano passado, teve início após o órgão realizar uma vistoria e, em seguida, solicitar a intervenção do INEA. Muita mosca, mas muita mosca mesmo. Olha, tá pior do que antes. Tem lugar que dá pra pegar com a pá, tá? Quando morre as moscas, dá pra pegar com pá, pra encher pá. Tá muito ruim. Em agosto deste ano, o MPRJ solicitou à Vigilância Sanitária Municipal que fizesse uma vistoria na granja para que houvesse uma solução definitiva para a crescente infestação de moscas que, segundo o órgão, chegou a níveis insuportáveis mesmo fora da época mais quente. A Vigilância Sanitária Municipal respondeu afirmando que o caso é de responsabilidade dos órgãos estaduais de defesa sanitária animal. A Promotoria de Justiça também já está investigando o caso. Ainda bem que já tem autoridades envolvidas, porque vocês viram ali o teto, tudo. Ai, gente, horror. E olha só, em resposta ao grupo Correio da Manhã, né, o INEA informou que até o momento a empresa não comprovou o atendimento das notificações, o que poderá aí implicar no indeferimento, né, do processo de licenciamento e o encaminhamento à fiscalização para as medidas cabíveis. Dentre essas medidas, né, o embargo da atividade. A nossa equipe entrou em contato com a Granja Raposo, mas até o fechamento da nossa edição aqui não obtivemos o retorno. Eu só quero ressaltar o seguinte, não adianta embargar se os animais vão ficar lá, tá? Sem cuidado.
aí não adianta, porque vai continuar o problema. O problema são os animais e o tratamento dado a eles ali. Tá? Complicado. E olha só, gente, terminam nesta quinta-feira as inscrições para o programa Geração Teretec. O programa destina 40 vagas para jovens acima dos 16 anos de idade em Teresópolis. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira, dia 5 de outubro, pelo site www.teresópolis.rj.gov.br/Teretec. Tudo junto, o endereço para inscrição vai aparecer na tela para você. O programa Teretec tem o objetivo de levar capacitação tecnológica para jovens acima dos 16 anos. Ao todo serão 40 vagas e que vão ser divididas em 2 turmas. As aulas vão ser realizadas na sede do SENAC em Teresópolis, que fica na rua Alice Quintela Maurici Regadas, número 66, na localidade da Várzea. E as aulas já começam a partir do dia 23 deste mês. Entre os critérios, ou seja, aqueles que podem realizar as inscrições, estão ter estudado em escolas ou universidades públicas, estar ou ser contratado do Programa Municipal de Atendimento ao Jovem, ou PROMAGE, além disso, ser beneficiário do programa Operação Trabalho. Podem se candidatar também servidores públicos, municipais, seja ativo ou inativo, e também filho de servidores municipais. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. É isso, vamos saber então agora como é que fica a nossa previsão do tempo, gente. A previsão do tempo para esta quinta-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens, ventos fracos e probabilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o dia será de elevação na temperatura, mesmo assim deve chover. Os termômetros na cidade devem marcar mínima de 19 e máxima de 30 graus. Para Petrópolis, a previsão é de chuva durante o dia, céu com muitas nuvens e elevação na temperatura. Os termômetros devem marcar mínima de 20 e máxima de 31 graus. A previsão para esta quinta-feira em Paraíba do Sul será de sol entre nuvens, probabilidade de chuva para os períodos da tarde e noite e ventos fracos. A temperatura deve variar entre mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Pati do Alferes, a previsão também é de chuva. O dia será de muitas nuvens no céu e elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 30 graus. E em Três Rios, a quinta-feira será marcada por chuva, muitas nuvens no céu, ventos fracos e também elevação na temperatura. Os termômetros da cidade devem variar entre mínima de 23 e máxima de 31 graus. Já os ventos serão fracos nas cidades citadas aqui na previsão. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Gente, sempre um prazer ter vocês aqui com a gente ao vivo. Muito obrigado pela sua presença, mas hoje acabou a nossa edição. Só amanhã, agora às 7h30 da manhã, viu? Até amanhã, gente. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.